Retornando aqui no Metrópole em Foco, hoje eu quero apresentar aqui, nós estamos recebendo a Janaína Pascoal, deputada estadual, ela que já confessou aqui para nós, né? Corintiana, da Zona Leste de São Paulo, nasceu na Água Rasa, foi criada no Tatuapé, deve ter bebido vinho dos Marengo, não? Os Marengo tinha chácara lá no Tatuapé. Não, eu conheço o pessoal, eles tinham até uma loja lá, mas do vinho não bebi, não. Não, do vinho. Os Marengo, olha, eu não sou tão antigo assim, né? Porque tem até a rua, Emílio Marengo, não é? Tem, mas foi do início do século passado, os Marengo tinham lá a chácara, né, de uvas ali eles faziam vinho, né? Eu falo isso porque eu também tenho uma família de vinhateiros, que eles vêm de São Roque e tudo. Que legal. Meu avô ia para lá buscar os vinhos do Marengo e ele falava, esse vinho é bom. Que bom. Esse vinho é bom. Bom, aos 17 anos ela ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a famosa Largo São Francisco, né? E em 96 já estava graduada. Também fez o doutorado, né? Livre docência, lecionou eu sou professora concursada, eu só estou licenciada, né, por causa do mandato, que eu estou com dedicação exclusiva. Mas eu sou professora da Faculdade de Direito da USP. Vários livros e artigos publicados. Bom, a gente vai bater um papo aqui, porque se eu tiver que ler a biografia dela, acabou o programa. Então, vamos deixando aí, a gente vai no bate-papo. Tá. Janaína Pascoal. Estamos também aqui ao lado da Isilda Alves, ela que tem aqui também um quadro aqui conosco, ela que leva aí o Metrópole em Foco contra as drogas. Eu encontrei a senhora num evento recentemente, não foi? Foi. Isso, Vocês estavam lá em Rio Claro? Sim. Teve uma espécie do lançamento de um programa, né, para tratamento de dependentes químicos. E eu fui, ela estava, foi um convite do vereador Moisés, não foi? Moisés Marques. Foi. E um trabalho bem interessante, uma lei importante prevendo tratamento, não é compulsório no sentido de catar as pessoas pela rua, mas involuntário, né? Prevendo que as pessoas com a anuência das famílias vão ser internadas, tratadas. E a senhora sabe que ele está tendo problema lá, que estão questionando a lei? Eu sei, o prefeito ainda não colocou em vigor a lei e era para ter entrado no ano passado. Só que no político o prefeito está sendo pressionado e a população está sendo prejudicada. Isso é importante até aproveitar esse espaço para... É uma denúncia no bom sentido, né? Denúncia no sentido de alerta, de trazer o conhecimento. Muitas vezes a população passa, vê as pessoas jogadas, às vezes drogadas, e dizem assim, olha, ninguém faz nada. Mas há muitos políticos que tentam fazer, e o Ministério Público e a Defensoria Pública entram com medidas judiciais para que não seja feito. Tá? Então ele mandou lá para o meu gabinete um e-mail assim, que mostrava que quem está questionando a lei é o Ministério Público. Né? Então é duro, porque quando você tenta fazer... Aí dizem que não pode, que não sei se é por isso que eu fui convidada para esse programa, que é a briga que eu estou travando agora com a questão... Você é convidada para o programa para a gente falar uma série de coisas. Com a questão do MASP, entendeu? Que a gente tenta fazer e não consegue, porque tem toda uma mentalidade imposta de que... Estou falando agora das crianças, né? De que as crianças têm que ficar na rua, que você não pode levar para um acolhimento, entendeu? Mas esse problema aí do MASP, lógico, nós estamos aqui, né, ao lado do MASP, nós estamos aqui na Avenida Paulista, a gente está tendo um problema muito sério aqui, que é de roubos, assalto, e geralmente é por menores mesmo, né? Então vem aquela ganguezinha e rouba, isso aconteceu com uma senhora, e aqui mesmo no prédio, na frente do prédio da Gazeta, a gente está, assim, vimos isso acontecer todos os dias, né? Não mudou. Criança, lá embaixo do MASP, nós temos um ECA, não obriga
Isso aí não obriga, por exemplo, a criança ela não pode simplesmente ficar o Deus dará. É um menor de idade, você tem que dar abrigo a ele, isso aqui é um dever do Estado. A prefeitura deveria se responsabilizar por isso e não faz a parte dela. Eu queria entender como é que... porque é diferente de um adulto. Olha, nós vamos levar para o abrigo. Eu não quero ir para o abrigo. Esse é um direito dele escolher ou não. Mas a criança não tem essa escolha. Nós temos aí o conselho tutelar. Deveriam pegar, tem que levar para um abrigo, chamar os pais e tentar dar uma solução. Não é simplesmente largar o Deus dará. Olha, não. até porque a criança pode ser estuprada na rua. Sim. Ela pode ser morta. Né? Ela pode ser utilizada por criminosos para praticar crimes, às vezes até sob ameaça, sob constrangimento. Então, o pensamento do senhor, e aí eu falo como professora de direito, chamar de senhor, o seu não. pensamento, eu falo como professora de direito, ele está correto pelo que está escrito na Constituição. Sim. E pelo que está previsto no ECA. Exato. Com essa mentalidade, eu passei a falar com as autoridades do Poder Executivo, fui visitar o secretário de Assistência Social aqui da capital, o Dr. Carlos Bezerra. Ele me apresentou toda a equipe dele. Eu fui visitar alguns dos serviços de acolhimento, já estamos agendando para ver a totalidade, sobretudo dos de porta de entrada. Estou me reunindo com conselheiros tutelares, estou organizando uma audiência pública e o que está me chocando é que muitos desses interlocutores dizem assim: doutora, a gente só pode levar a criança ou o adolescente para o acolhimento se ele aceitar. Aí eu digo, onde é que está escrito isso? Exato. Não está escrito. Aí eu descobri que vários vereadores se uniram e apresentaram aqui na Câmara Municipal o projeto 253 de 2021 para colocar no papel isso que eles já aplicam, que é a proibição de levar uma criança para um abrigo, vamos dizer assim, não é nem abrigo, é serviço de acolhimento, porque tem um abrigo para adultos e esses serviços de acolhimento que eu fui visitar, que são casas como as nossas, entendeu? Certo. E eles querem pôr no papel, né? Eu vou usar uma palavra aqui, mas a maluquice que eles estão praticando no dia a dia, né? Que é não poder levar. E pior, se levar essa criança e adolescente, eles estão pondo na lei, está lá no artigo 23, PL 253/21, não estou inventando nada. Durante as 24 horas do dia, esta criança pode sair e entrar livremente. Posso fazer uma eu pergunta? pergunto A senhora assim, como jurista, pois como não. deputada, como o profissional do direito, a lei 253 é uma lei municipal. Eles estão tentando Ela pode aprovar. se sobrepor a uma lei federal? Porque Olha, nós temos o Estatuto do Menor e do sim, Adolescente. eu entendo que não pode, É. só que é o seguinte, mesmo sem essa lei estar editada, eles já estão aplicando. Então, se eles conseguirem promulgar essa lei, vai piorar, porque aqueles poucos assistentes sociais, aqueles poucos conselheiros tutelares que também ficam indignados e ousam desafiar essa mentalidade, eles são representados, eles são perseguidos. Então, a gente não pode deixar aprovar esse projeto. E o que me chocou foi constatar que um dos vereadores, que são os vereadores do PT e do PSOL, mas tem também a assinatura como autor desse projeto do próprio doutor Carlos Bezerra, que é o secretário da Assistência Social. Então, quando eu fui visitá-lo, né, ele me atendeu muito bem, eu quero ser muito honesta aqui e justa, mas a equipe dele disse assim, não, a gente não pode levar a criança se a criança não aceitar. Eu estou achando que ele está dizendo que não faz porque não pode, mas na verdade é o que ele acha certo, porque senão ele não teria assinado esse projeto de lei. Então, nós vivemos uma situação muito preocupante aqui na capital, porque a pessoa que está cuidando dessa política assinou um projeto de lei para referendar que não se faça nada. E tem uma questão econômica, né, orçamentária, financeira, que precisa ser dita. Essas entidades recebem pelo serviço. Então, existem as entidades, existem as vagas, muitas vezes as vagas ficam ociosas, e essas crianças e adolescentes ficam nas ruas. Eu fui visitar uma das portas de entrada, que é o SAICAS, né, de porta de entrada, serviço de acolhimento,
A senhora que me atendeu muito bem, por sinal, disse que havia 14 adolescentes acolhidos ali. Eu falei, eles estão na escola? Não, não. Eles saíram. 2 estavam lá e os outros 12 saíram. Eu falei, mas foram para onde? Ah, eles vão para a rua, ficam na Praça da Sé, vão para o MASP, e aí voltam à noite. Eu falei, mas como é que é isso aí? Se a senhora é paga, se essa entidade recebe para cuidar dessas crianças e adolescentes, como é que deixa sair, não sabe para onde vai, não é para a escola, não é para uma atividade esportiva nem cultural? Então está recebendo esse dinheiro por quê e para quê? Né? Aí a resposta que eu recebi é, não, doutor, é que se a gente não deixa sair, eles quebram tudo. Que programa social é esse? Que só percebe? Então, assim, eu considero isso muito grave. Tenho tentado levantar a questão com outros interlocutores. Parece que estou falando para as paredes. Né? Até ontem nas minhas redes sociais eu fiz uma live tratando disso. Teve gente que escreveu, a senhora está querendo concorrer ao Senado, mas a senhora está com pauta de vereador. Eu fiquei chocada com esse comentário, porque na minha leitura, cuidar das crianças e dos adolescentes, não só da capital, mas do país, deveria ser preocupação primeira de todas as pessoas, independentemente de terem cargo ou não. E é a última preocupação. Né? Nas várias casas legislativas, nós temos deputados que são muito preocupados com cachorro, com gato, com trans, com mulher, com idoso. As crianças são invisíveis. Sem nenhum demérito às outras causas, mas a única causa, a única prioridade absoluta na Constituição Federal são as crianças e adolescentes. E a gente normaliza eles estarem na sarjeta. E nós estamos falando aqui da Avenida Paulista, aqui do MASP, mas não é só na Paulista. Não, a Praça da Sé, a Praça Princesa Isabel. E eu quero deixar só tenho a Isilda Alves. Perdão. Perdão. Não. E aí a gente discute muito isso aqui. Exatamente. Porque o próprio traficante acaba se utilizando, os bandidos, o tráfico, o crime organizado, utiliza as crianças, utiliza os menores, porque sabe que eles são... olha, eu estou terminando de elaborar um ofício hoje para mandar para o Ministério Público, porque nessas várias visitas que eu fiz, vários desses agentes que estão nas ruas, estão na ponta, relataram a existência de pais e mães de rua, alguns conhecidos por nome e por localização, que retêm a documentação dessas crianças e adolescentes, entendeu? Para dominar essas crianças e adolescentes. Então eu estou pedindo no Ministério Público essas investigações, porque várias representações já foram feitas e nada acontece, inclusive com relatos de supostos abusos sexuais gravíssimos contra essas crianças e adolescentes. Como é que isso aí todo mundo sabe, já saiu na imprensa e nada acontece? Deputada, o que a senhora está falando é muito sério e me lembra muito a visita que a senhora fez junto com o secretário nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, Dr. Quirino Cordeiro Júnior, ao que é oferecido hoje como o que a prefeitura chama, entre aspas, tratamento para os dependentes em Cracolândia. A senhora foi aos containers e viu exatamente, pelo que a senhora me descreveu em entrevista no Diário Antidrogas, exatamente o que a senhora está descrevendo. Não há uma obrigatoriedade de deixar de usar drogas. A senhora viu e se impressionou com isso. E eu gostaria de aprofundar essa sua visita para saber o que a senhora fez em relação a isso. Então, o problema é a mentalidade. Porque como é que eles me neutralizam, vamos dizer assim? Dizendo que eu sou higienista, dizendo que eu sou elitista, que eu sou fascista e daí para baixo, entendeu? Eu visitei esses serviços, agradeço terem aberto as portas para mim. É uma prerrogativa do deputado? Sim, mas eu fui bem atendida, bem recebida. E o que me chocou foi o seguinte, eram espaços bem montados, grandes, com médicos, com profissionais de saúde, praticamente vazios. E aí, quando a gente saía daquele ambiente, porque era um equipamento bem ali na região, né, da Cracolândia, havia barracas sem fins, né, ali na redondeza, com famílias, com gente
provavelmente usando droga, porque é uma região de uso e venda, entendeu? Pessoas assim visivelmente chapadas, né? Aí eu ficava pensando, até perguntei para as pessoas que me receberam, eu falei, gente, como é que funciona isso aí? Porque é muito dinheiro público gasto aqui, né? Nessas OSs, são OSs para fins de acolhimento social, são OSs para fins de tratamento de saúde, então dinheiro tem, dinheiro é gasto, é investido nisso, mas o equipamento está vazio e a rua está cheia de drogadicto. Ah, doutora, a gente vem, a gente aborda, conversa com eles. Então fica uma coisa assim, muito... vamos numa de viola, sabe? Essa coisa assim, vamos dialogar. E não adianta, não é que eu sou favorável a pegar as pessoas à força, enfiar num que eles me acusam. Ah, você está defendendo carrocinha de gente? Jamais. Entende? Jamais. Só que é o seguinte, tem que ter um pouco de força no sentido de imposição, né, de alguma medida. Doutora, nesses equipamentos médicos que a senhora foi dentro da Cracolândia, qual é o conceito que eles têm da doença? Porque todos, inclusive lei federal, que a senhora conhece melhor do que eu, a 13.840 de 2019, autoriza a internação involuntária para casos em risco, que já são os que, por exemplo, estão colocando em risco vidas, famílias, pessoas como nós aqui na rua. Então, isso não é cumprido em São Paulo. Como jurista, eu pergunto à senhora, primeiro, qual é o conceito que eles deram, explicação que eles deram para a senhora da doença dependência de drogas? E segundo, como jurista, mais uma vez eu repito a pergunta do Pedro, uma lei federal pode ser menosprezada no município? Não, poder não pode, mas assim, é a nossa realidade. E eu quero, mais uma vez dizer, com isso eu não estou eximindo políticos, tá? Mas o trabalho do Ministério Público e da Defensoria, né, contra ações para mudar esse estado de coisas, ele precisa ser explicitado. Porque assim, quando a gente, por exemplo, teve uma audiência pública na Assembleia para tratar de Cracolândia. Como eu vinha recebendo muitas demandas, muitas reclamações de moradores da região, que seus filhos não podiam ir para a escola. Aí dessa região central, sim, né? Pessoas que não podiam sair das suas casas, pessoas que às vezes é o caso da... os usuários... No meu caso, a gente já não pode sair de casa. Os usuários escalavam os portões para entrar nos apartamentos. Sim. Então o que eu fiz? Eu não fui convidada para audiência pública, mas era uma audiência pública e eu fui participar, né? Eu fui a única que mostrei um outro olhar. Havia representantes da Defensoria, havia representantes do Ministério Público, das pastorais, e o discurso era só esse, não, porque aquela população, no caso os usuários, aquela população é vítima de direitos humanos, porque a polícia, porque a guarda. Aí eu falava, bom, tudo bem, alguma coisa tem que ser feita. Eu falei, tudo bem, existe uma legislação, existe o dinheiro, existem as vagas que estão ociosas, as vagas existem. Por que vocês não apoiam, né, tentar levar essas pessoas para tratamento, sobretudo quando a família pede? Porque muitas vezes a família pede, então não é um compulsório, é um involuntário. Ah, mas isso aí é higienismo, isso aí é ditadura. Então, assim, é a mentalidade a quem que interessa isso, hein? A quem interessa? Então, eu fui falar que era apenas ao crime e a minha vida ficou bem difícil. Como assim? Além de me detonarem nas redes, eu recebi ameaças, entendeu? E-mails estranhos. Então, assim, eu não consigo entender, né? Por que que esses formadores de opinião, esses intelectuais, eu digo... E assim, eu sou filha da USP, né? Dos 17 anos, eu tô com 47, até os 45, eu fui diariamente, vivi intensamente. Esta mentalidade está ali enraizada na universidade pública, na academia como um todo. É de lá que saem os defensores, que saem os promotores, que saem os juízes, entendeu? Então, assim, eu não consigo compreender como eles dizem que se preocupam com essa população, mas querem que ela permaneça na rua, gastando o pouquinho que tem com droga, dando dinheiro para traficante, e sendo utilizada como uma faixa de Gaza. Porque é muito comum, por exemplo, quando a polícia chega, eles jogarem pedra
para os usuários ficarem absolutamente enlouquecidos e fazerem como uma barreira. Se a senhora mora lá, a senhora deve saber que eu não estou inventando. Como é que autoridades públicas compactuam com isso? Acham que isso é humanidade? Então, assim, a minha cabeça, que eles entendem que é uma cabeça reacionária, para mim, tá? Na minha perspectiva, quem está preocupada com direitos fundamentais dos próprios dependentes, de suas famílias que sofrem demais com isso, e dos moradores da região, que também são cidadãos, também pagam impostos, né? Também, os próprios comerciantes que não conseguem... Muitos são vulneráveis, pessoas que conseguiram suas residências depois de décadas. Os comerciantes que não conseguem mais trabalhar e pagam seus impostos. E eles colocam como se fossem, assim, ricos, entendeu? São ricos e esses são os pobres. Não é assim. Né? Muita gente que está na rua hoje tem uma crise econômica grave, eu não nego isso. Não nego que haja famílias que foram despejadas e que estão nas ruas e que a gente tem que trabalhar o social para acolhê-las, não é nada disso que eu estou negando. Mas muita gente que está na rua tem casa, tem família, né? Está na rua por força da drogadição, da dependência de droga ilícita, de álcool, e precisa ter um trabalho de mapeamento. Agora, não fazem o mapeamento nem das crianças e dos adolescentes, né? Que deveriam, já que não quer mexer com todo mundo, ao menos crianças e adolescentes precisam ser protegidas. Se você tem uma criança na rua que não está na companhia do pai e da mãe, você precisa identificar de onde vem essa criança, por que ela está na rua, tirá-la da rua imediatamente. Tem um dispositivo do ECA que diz o seguinte, sim, olha, acolhe e manda uma notícia em 24 horas para a vara da criança e do adolescente, entendeu? Ou seja, olha, essa criança foi localizada na Praça da Sé, foi localizada na Praça da República, na Avenida Paulista, sozinha. E aí eles me acusam de elitista. A pergunta que eu faço, se é uma criança toda arrumadinha, toda, né, que a gente vê que não é uma criança que está em situação de vulnerabilidade econômica, alguma autoridade vai deixar na rua? E não os vai. Pais, doutor, e os pais? Os pais que ousam dar limites aos filhos, e os filhos menores chegam a ligar para a polícia, e a polícia vai imediatamente com ordem de falar, não, isso é uma que está na lei, quer dizer, para o pai que está em casa, ele não pode dar o limite ao filho. Mas quem está na rua, a criança que está na rua, a defensoria diz isso, que ela tem direito? Olha, eu vou pedir só uma parte, a gente vai voltar rapidinho, perdão. A gente vai entrar rapidinho no intervalo, porque nós temos aí também a mensagem dos patrocinadores. Mas lembrando que o Metrópole em Foco tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Vamos lá? Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Há mais de 50 anos, o Colégio Objetivo está presente no ensino dos seus filhos, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio e também no pré-vestibular. E foi eleito o melhor colégio e o melhor curso de São Paulo, segundo o Datafolha. Matricule seu filho em uma das unidades do Colégio Objetivo. Acesse objetivo.br. Colégio Objetivo. Nossa escola tem em mãos afeto, confiança e responsabilidade. 10 horas em ponto. Atenção, minha gente. Já começou na cidade de São Paulo a vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Então preste atenção e vamos juntos continuar fazendo de São Paulo a capital mundial da vacina. A Prefeitura vem ampliando os esforços para garantir a saúde da população. Fique ligado. A vacina contra o sarampo deve ser aplicada em crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. Para as crianças de 5 a 11 anos, é recomendado um intervalo de 15 dias entre as vacinas contra o sarampo e a Covid-19. Profissionais de saúde, nascidos a partir de 1960, também devem se vacinar. Já a vacina contra a polio é para todas as crianças menores de 5 anos. E também para viajantes, imigrantes e refugiados de países que enfrentam o surto da doença.
As vacinas estão disponíveis nas 470 UBSs espalhadas em toda a cidade. Para tirar dúvidas ou saber mais, é só acessar prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa. Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Olá, muito prazer, eu sou Adilson Moraes e quero te fazer um convite. Todos os dias eu estarei aqui na Rádio Trianon AM 740, no programa Metrópole em Foco, para falar de esportes. Notícias do futebol masculino, futebol feminino, esportes olímpicos, futebol amador e muito mais. Então eu conto com a sua audiência, hein? Um abraço e até lá. Trianon AM 740, São Paulo. Universal, AM 810, Santos. 10h02. A Câmara dos Vereadores reduziu despesas e devolveu 190 milhões de reais aos cofres da Prefeitura. Além disso, aprovou o acordo sobre o uso do Campo de Marte, que zerou uma dívida de 25 bilhões de reais da cidade com o governo federal. Isso equivale a quase 2 anos de investimento em saúde na cidade. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal, assessoria em administração de pessoal, legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Aqui no Retorno Metrópole em Foco, estamos recebendo aqui a Janaína Pascoal, deputada Janaína Pascoal, hoje no PRTB, ela que foi eleita aí com mais de 2 milhões de votos, acho que foi o recorde, né? Foi eleita aí pelo PSL, né? E hoje ela está no... Quando teve a fusão e abriu a janela, eu saí. A janela, né? Que foi a fusão do PSL, o DEM, criaram o União Brasil, né? Aí saiu... E também, agora aqui, tem a intenção de se candidatar a uma vaga no Senado. Também só tem uma vaga. Meu amigo, eu tenho até brincado que tá baixando van de pré-candidato ao Senado. Então. Nunca ninguém ligou pro Senado. Foi eu dizer que era pré-candidata, tá baixando van. Todo santo dia tem uns 10. Eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente tem que rir para não chorar, né? A Isilda, eu não vou cortar, porque a Isilda tinha feito uma pergunta. Eu falei, bom, vamos deixar logo depois dos comerciais para responder. Então, Isilda, por favor. Deputada, a senhora está nos explicando, a senhora está nos explicando com muita clareza todas as dificuldades para se cumprir as leis aqui na cidade de São Paulo. Curiosamente, isso está acontecendo. E eu perguntava à senhora o seguinte: se o pai
ou a mãe quer pôr limite nos filhos, aos filhos, quer educar os filhos, o filho tem o direito, pelo ECA, de ligar para a polícia e falar: meu pai está me repreendendo e eu não consigo. Quer dizer, a polícia vai e a defensoria dá razão a essa criança. No entanto, as crianças estão na rua, como nós estamos vendo, criança de 11 anos sendo usado aí pelo tráfico e pelas ações criminosas, que é tudo igual, atualmente é tudo igual, e há essa dificuldade para se cumprir o ECA. Afinal, São Paulo, a cidade de São Paulo, tem autonomia para que os seus juristas, para que suas autoridades da justiça não cumpram as leis em vigor? O problema é o seguinte, é a mentalidade, é isso que eu venho falando, eu já vinha denunciando isso dentro da universidade. Da onde saem os promotores, os defensores, os juízes, né? Os desembargadores, os ministros do Supremo? Saem das universidades. Se as universidades estão dominadas por uma mentalidade, essa mentalidade vai aos poucos se enraizando nos vários órgãos. E é uma mentalidade que a gente chama de esquerdista, mas ela não é só do PT, do PSOL, ela também é do PSDB, entendeu? Por exemplo, aqui na capital, hoje é um prefeito do MDB, teoricamente mais à direita. O secretário, que é do PSDB, assinou um projeto que vai nessa linha. Então, assim, nós precisamos discutir mentalidade. Né? Foram gerações e gerações formadas dentro das faculdades de direito, ouvindo e dizendo que droga é liberdade. Doutrina, isso é doutrina. Doutrinação, né? Na questão das drogas, na questão do aborto, nessas pautas todas, né? que são as pautas, e aí respeito aqui quaisquer visões de mundo, mas que ainda me fazem, vamos dizer assim, apoiar o presidente, entendeu? Porque, só que eles não tiveram, a direita que chegou ao poder, não teve a habilidade, não teve a grandeza de compreender que no lugar de lutar contra a universidade, precisa formar quadros com consistência para poder travar o bom debate. Faltou um diálogo, por exemplo, do governo entender um pouco melhor. Eu também concordo, ao invés de atacar diretamente a universidade, até porque, quer não, é dali que vai sair o futuro dessa nação, não tem jeito, né? Mas aí faltou assim um diálogo. Eu acho que falta... Vamos fazer uma discussão um pouco mais com a sociedade, vamos ouvir também a sociedade, acho que faltou um pouco isso. Eu acho que faltou um pouco de humildade, né? De entender que esse processo é um processo longo, que nós precisamos formar quadros. Né? E os quadros são formados nas universidades. Então não adianta você lutar contra. Então o que eu sinto nessa direita? É uma direita que luta contra a titulação, que luta contra, é como se eles fizessem questão de desmerecer. Né? Um mestrado, doutoramento, nada disso presta para nada. E não é um caminho inteligente. Né? O inteligente é você, vamos dizer assim, despertar no jovem, na criança, a vontade de estudar, para com fundamento, né, confrontar essas teses. Ah, você é humanista? Ah, sou humanista, eu quero que a criança tenha liberdade. Tá, liberdade de estar às 2 da manhã na Praça da Sé para ser violentada? Então, assim, tem que ter alguém com consistência para ter coragem de falar isso e que aguentem pancada. Mas muitas vezes não é humanista com o filho dos outros, mas com o meu filho saber. Não, né? Então, assim, tem que aguentar pancada, porque todas as vezes que eu levanto essas pautas, eu sou muito atacada, eu sou muito desconstruída, né? Muitas vezes ameaçada, e aí eu respiro, rezo e sigo. Mas a maioria das pessoas se intimida. Eu queria fazer uma colocação. O governador, João Dória, antes de ser governador, foi prefeito. E eu me lembro que eu e milhares de pessoas e mães que eu conheço votaram nele porque ele disse com todas as letras: vamos acabar com a Cracolândia em São Paulo. E ele tinha uma posição muito clara. Eu acompanhei os primeiros meses do prefeito. Ele esteve aqui, ele falou que internação... involuntária, ele tem uma posição, é uma posição clara nós dele. Temos que... E aí teve o Ministério Público, tudo. No entanto,
No entanto, ele que eu agora, como governador, ele é o responsável por escolher o procurador e escolhe um procurador que tem uma visão exatamente diferente da dele. Ele tem, como governador, todas as informações sobre o que as pessoas defendem. Então, há um distanciamento entre o Dória, que foi candidato a prefeito e a governador, da população, porque hoje nós temos os 5 mil, em todos os 645 municípios de São Paulo, um problema gravíssimo chamado dependência de drogas. E as mães estão se unindo para reivindicarem os seus direitos. Então, entre quem vota e quem manda, nós temos um abismo. Afinal, o governador errou ao escolher ou ele não tinha informação? Então, eu só preciso, com todo respeito, explicar uma coisa. Eu não posso afirmar necessariamente que o procurador-geral tem essa mentalidade. O problema, ou a questão, é que o Ministério Público, ele trabalha com 2 princípios, né? O princípio da unidade, cada promotor fala pelo Ministério Público, e o princípio da independência funcional. Então, o promotor que está lá na vara de direitos, na área de direitos difusos, na área da infância, o outro, o que está na área de saúde, cada um tem a sua cabeça, põe no papel o que pensa e fala pelo Ministério Público. A mesma coisa a defensoria. Eu já sentei com o defensor público, o defensor geral aqui, para conversar sobre esses assuntos, né? Crianças na Cracolândia, bebês de mães na Cracolândia, né? Não, doutor, eu concordo com a senhora, porque eu apresentei um projeto na Assembleia para acelerar o processo de adoção, né? Acelerar a retirada do poder familiar nesses casos. Humanitária, que a criança... adoção humanitária, vai assim? Tenho vários pontos ali, mas assim, para que as crianças encontrem famílias mais rapidamente. Eu sofri muita resistência, né? Da defensoria, de membros, principalmente de juízes e desembargadores. Alguns até escreveram para o gabinete pedindo para eu retirar o projeto, né? E são juízes, por exemplo, vou falar aqui respeitosamente. Sim, é lógico. Tem o doutor Iberê, que é considerado uma referência na magistratura nessa questão de criança e adolescente. O doutor Iberê foi duríssimo contra o meu projeto, mas foi o juiz que defendeu que se uma família decide não vacinar seus filhos contra a Covid, porque a vacina é recente, porque está esperando mais estudos, pode perder a guarda. Então, o mesmo juiz, né, que é contra um projeto para tirar uma criança de uma mulher completamente viciada em crack, que está com essa criança ali na Cracolândia, né, defende que a família que decide não vacinar com uma vacina nova... entendeu? Então, assim... Mas é isso que então, isso que eu quero dizer para a senhora, não é uma questão... Com isso eu não estou defendendo o governador, tá? Acho que o governador se perdeu no marketing. Os números aí de intenção de votos dele... Mostram a pressão que ele sofreu para não ficar no governo, né? Eu acho que foi uma grande evidência disso. Então, não estou defendendo o governador. Mas nós temos muito mais um problema de mentalidade... do que do político A ou do político B. Mas desculpe, Pedro, desculpe, deputada, mas eu, como eleitor, eu tenho minha dúvida. Se o prefeito e o governador, eles escolhem os seus secretários, e aí eles têm que conhecer os currículos, enfim, me assusta essa postura das secretarias da Justiça, tanto do Estado quanto da Prefeitura, em não contestar do ponto de vista do que o próprio prefeito defendeu na sua candidatura. Então, eu não entendo como é a escolha desses... Por isso é que eu digo que essas coisas têm que ser expostas. Então, né? Quando o Ministério Público entra com uma ação para impedir, por exemplo, eu acompanhei de perto um trabalho que a OAB fez em 2013, tá? Quem coordenou esse trabalho foi o Dr. Cid Vieira, advogado, conselheiro. E o que ele fez? Ele fez um convênio entre a OAB, o TJ, Tribunal de Justiça, Ministério Público. Funcionou no Cratode. Havia 70 advogados voluntários, em especial advogadas. Atendiam as famílias cujos filhos estavam lá, largados na Cracolândia, fazia todo o procedimento de maneira célere, né? E fazia o encaminhamento para internação quando era caso de internação, e muitos casos eram de internação. O defensor público responsável pela área começou a processar
as advogadas voluntárias dizendo que o Código de Ética da OAB proibia trabalhar de graça. Se eu não tivesse lido as representações, eu não acreditaria. O padre Júlio Lancelotti, que é considerado o ícone da caridade, foi contrário a esse projeto. Ele vive dizendo que não tem política pública para quem está na rua, que não tem política pública para quem está na Cracolândia. Quando teve, ele foi contrário. Podem jogar aí, resgatem uma entrevista que ele deu, por volta de 2013, 2014, para o Jornal da Gazeta, tá? Como é o nome daquela jornalista tão linda que a gente... Uma jornalista, me deu um branco agora, do Jornal da Gazeta, que ela já se aposentou. Ah, tá. Oh, meu Deus, me deu um branco. Eu gosto tanto dela, como é que eu posso ter esquecido? Tô com carinha dela aqui. Eu fui várias vezes lá, ele deu uma entrevista para ela, vou lembrar até o final do programa. E ele falou que era um abuso, que era uma violência. Então, o que ele quer? Qual é a política pública que ele quer? Então, assim, as pessoas têm que começar a confrontar esses ícones dos direitos humanos para que eles expliquem o que eles querem para essas pessoas. E eu aproveito que a senhora é jurista para nos explicar exatamente o que significa o direito humano, porque eles falam muito em direito humano e a gente vê as pessoas jogadas nas ruas. Da Maria Lídia. Maria Lídia. Linda Maria Lídia, isso fantástica mesmo. Mas eu gostaria de que a senhora nos explicasse, afinal de contas, qual é o conceito de direito humano? Porque eles falam em direito humano na Cracolândia. Eu sou leiga, eu não sei, eu não vejo nenhum direito humano ali, eu vejo escravidão. Agora, a senhora que é jurista e conhece a lei, o que significa direito humano? Tem N teses, tá? Para tratar de direitos fundamentais, mas assim, eles alegam muito que é liberdade. E a gente tem que lembrar que a liberdade, ela tem muito a ver com a consciência. Alguém que está sob total domínio da droga e por isso completamente suscetível a quem vende a droga, não tem liberdade. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com esse mantra. E assim, foram gerações dentro da faculdade, né? Estou falando do Largo São Francisco, mas eu dei aula em outras também, tenho colegas que dão aula em outras, dizendo que droga é liberdade, entendeu? Que tem que regulamentar, que tem que legalizar. Alguns defendem distribuir droga pura, acham que direito fundamental é a droga pura. Eu falei, gente, será que essa gente vai querer emendar a Constituição para isso? Então, assim, são coisas absurdas que são ensinadas dentro da universidade e de lá saem as autoridades. Tá certo. Deputada, a gente falando bastante aí, porque essa questão aí de drogas, essa questão da Cracolândia, que não é uma prerrogativa somente ali do centro da cidade, hoje é o município, é a cidade toda, é o estado todo, é o país inteiro. Né? A senhora acredita que talvez no Senado, porque cria-se leis estaduais, e aqui eu já ouvi até alguns políticos, aqueles que criam as leis, né, que é do legislativo, falar, mas é uma lei que não pegou. Lei é lei, não tem essa que não pegou. A lei, ela está lá, tem que ser cumprida. Desde que ela é lei, tem que ser cumprida. Se ela não pegou, é porque alguém fez vistas grossas para não combater. Nós falamos aqui sobre, a Isilda colocou aqui, quando o ex-governador, né, porque agora é ex-governador João Dória, já não é mais o governador, mas o ex-governador João Dória, quando se candidatou em 2016, 2017, assumiu a Prefeitura de São Paulo, ele tinha um discurso, mas na verdade nós abrimos espaço aqui, e é bem democrático. Nós recebemos todos, mas todos os candidatos à prefeitura, candidatos à prefeitura em 2016, depois todos os candidatos ao governo de São Paulo em 2000, na campanha de 2018, depois novamente os candidatos, e não importa o partido, mas e não importa o tamanho. Isso é bom. Até porque, mesmo aqueles partidos que o pessoal fala, nanico é quem não cresce, né? O pequeno ainda tem a chance de crescer.
Mas não importa, você tem que ouvir. E muitas vezes ali, naquele plano de governo, tem uma ideia tão boa, tá, que pode ser implantada. Por quê? Por que não? Eu tenho que ter humildade suficiente e falar, olha, no plano de governo do PSTU, tem uma coisa ali que eu acho que é excelente, nós podíamos aproveitar. Vou pedir ali, vou dizer que isso era de um plano... Temos que ter essa humildade suficiente, porque todo mundo vem com o discurso de que eu quero cuidar das pessoas, mas depois que foi eleito não cuida de ninguém. Não é? Vou cuidar dos meus, as pessoas que se dão. E hoje, abrindo aí novamente, agora aí com as eleições de 2022, nós queremos abrir aí para ouvir todos os candidatos ao majoritário e os seus vices, que é muito importante. Isso tocou num ponto. Gente, nós somos, assim, a gente tem o karma de ser governado por vice. E o brasileiro não aprendeu a olhar a figura do vice. O vice é visto como pouco importante. Muitas vezes se constrói a chapa com base só em interesses, vamos dizer assim, de recursos, tempo de TV. O partido que tem tudo isso indica qualquer um para ser vice. Todo eleitor precisa olhar o vice, tanto do presidente, da candidata, do candidato a presidente, a governador, né, a prefeito, porque pode ficar como titular, entendeu? Não, isso a história já mostrou. E eu não digo de muito longe, não. Se pegar aqui, história de 40 anos, né? Se pegar de 1900, menos de 40 anos, Sarney foi vice do Tancredo. O Itamar, vice de Collor. Temer, vice da... Todos esses vices assumiram. E isso eu estou falando só na esfera federal. Agora vamos falar na esfera estadual e na municipal. É lógico. Né? Tá? E muita gente ainda critica, porque fala assim, por exemplo, o vice hoje é Ricardo Nunes. Não, vice não, prefeito. Mas era vice. Mas com a morte do Bruno Covas, a prefeitura caiu no colo do Ricardo Nunes. Não caiu no colo. Eles construíram uma chapa. E o eleitor votou. E o eleitor votou na chapa. Agora, se você só olhou um nome e não olhou o outro, a responsabilidade é sua. Você deu o voto. Tanto é que agora, no âmbito nacional, nós temos potencialmente, né, a chapa Lula-Alckmin e a chapa Bolsonaro e o General Braga. Então, mas todo mundo só conhece o Lula. Nós podemos, né, pelo destino, por uma eventualidade, ter como presidentes ou o Alckmin ou o Braga. Sim, porque... Então, não se pode olhar apenas para o Lula e o Bolsonaro. Tem que ver quem são os vices. Sim, exato. Né? E eu acho importante o potencial candidato ouvir também a população com relação à escolha do vice. Na hora de votar tem que considerar isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, ontem eu li, até conversei na Assembleia, achei estranho, que o PT está querendo formar chapa com o PSOL de vice. Sim. Na minha leitura, né, não quero desmerecer, mas assim, é uma radicalização total. Né? Essa coisa da legalização de droga, legalização de aborto, essas pautas todas, que eu realmente, essas pautas me preocupam, me incomodam muito, elas vão ganhar uma dimensão muito maior numa chapa PT-PSOL. Porque separados eles já defendem essas pautas. No governo do Estado. Sim. E no governo federal. Não. No federal, no federal já está alinhado com o PSD, com o PSB. Que é do Alckmin, estranho esse movimento do Alckmin, né? Ninguém está entendendo bem o que ele quer, negócio meio assustador. Eu acho que é vingança. Negócio meio assustador, Não é vingança? É o que dizem. Fui traído. Mas, poxa, ele está se vingando do seu eleitor, né? Do eleitor. E ele causou muita perplexidade. Está se vingando do seu eleitor, né? É difícil entender, mas de qualquer forma... Aí o senhor está falando aí, não seria somente uma coligação, né? Agora, eu acho muito preocupante isso também, porque o apoio, vamos formar uma chapa, PT, PSOL, vamos formar uma chapa
eu acho muito preocupante, porque chega é que nem casamento que foi meio que arranjado, chega na metade da coisa desfeita, cada um por canto, não falam mais a mesma língua. E hoje eu vejo que essa questão, por exemplo, das federações, que aí é obrigado a trabalhar esses 4 anos, que eu acho que isso aí não precisava nem ser federação, deveria ser, fez a coligação, teria que ficar esses 4 anos rezando junto. Nós vamos abrir aqui para entrevistar todos eles. Uhum. E eu tenho aqui, que está guardadinho, o plano de governo de cada um, quando isso aconteceu lá em 2018. Entendi. Que é para poder cobrar. Uhum. Mas eu não fui eleito, não tem problema. Por que seu plano de governo hoje, ele é o mesmo plano de governo do passado, ou você deu uma reformulada porque mudou a situação do país, ou porque a gente tem que discutir, porque tem que ter umas coisas chamadas coerência. Uhum. E abrir o microfone para que a população faça a pergunta, independente do partido. Não quero saber, aqui nós não temos partido nenhum. Graças a Deus, a Trianon nos dá liberdade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Então, vamos abrir aqui. Agora, com aqueles que estão hoje no poder, nós vamos trabalhar aqui 5 planos de governo, porque nós temos que cobrar aquilo que ele veio colocar aqui há 4 anos atrás. Certo? Janaína Pascoal. Datena libera aí a corrida pelo Senado de São Paulo. Né? Gente, posso falar uma maldade aqui? Vocês estão acompanhando a briga do Datena com o Moro? Então... Parecem 2 crianças de 5 anos. A bola é minha. Que um é, como é que é? Um é super-herói, o outro não é. Gente, tá muito engraçado. O Datena, ele tá agora na União Brasil. Né? Não. Ele foi pro União, mas aí ele saiu do União e foi pro PSC. PSC. Ele estava no PMDB. Bom, ele rodou passou tudo. Por vários, né? Ele ficou 10 anos no PT. Já foi no DEM, Ele foi 10 anos no PT. Então, ele estava no DEM, saiu candidato, lançou, né, a sua candidatura ao Senado, depois pulou fora, depois estava no MDB, que era para ser vice, na chapa com o Bruno Covas, e aí ele saiu e aí o Bruno, para manter o mesmo apoio do MDB, foi aí que veio o Ricardo Nunes. Eu digo, o Ricardo Nunes ainda não empregou sua marca, tem que empregar sua marca, foi um ótimo vereador, acompanhei o trabalho dele na Câmara, muito bom, coerente, mas acho que como prefeito ele ainda não empregou sua marca. Mas eu vi assim, por exemplo, o Datena, não é? O Datena apresentador, o Datena jornalista é uma coisa, eu estou falando do Datena político, né? Da mesma forma que eu falo, Ricardo Nunes como uma pessoa que eu conheço na intimidade é uma coisa. O prefeito Ricardo Nunes, para mim, é outra coisa. Então eu divido isso. Né? E a mesma coisa eu vou fazer com o Datena. Mas eu vejo que o Datena é político, mas ele nunca, ele foi até o fim. Né? E eu não sei se ele vai conseguir, se isso aí é meio fogo de palha, se é um marketing que ele faz de 2 em 2 anos, né? Para conseguir, assim, tá na boca do povo. Mas ele agora tá aí como candidato. E é lógico que ele lidera, porque ele tem um veículo de comunicação na mão, tudo. E também tem aí, até o Márcio França foi citado como candidato ao Senado. É porque existe uma tentativa de construir uma chapa de esquerda, onde seria o Haddad, o candidato a governador, e o PSB. O PSOL na vice e o PSB com o Senado, entendeu? Eles querem tentar convencer o Márcio França a desistir de concorrer ao governo. Pode ser que ele desista. Eu acredito que ele não desistirá. Eu Deputada, também. Mas eu tenho uma dúvida. A senhora foi eleita com uma margem de votos que, inclusive, foi manchete da imprensa. Por que a senhora não quer se recandidatar a deputada estadual? Por que a senhora quer ir para Brasília? E fazer uma outra pergunta. Não é que eu quero ir para Brasília. Eu quero fazer só uma emenda aí. Né? Na época, e todo mundo liga o seu nome, deputado,
que foi assim, o Ferreira é defensor, saiu pelo PSL e apoiava aí o Bolsonaro. E de repente viu assim que ficou um pouco mais crítica, né? Ele decepcionou a política de eu Bolsonaro. acho importante, com todo o respeito à deputada Joyce, Sim. É muito importante não me confundir com a deputada Joyce. Sim. A deputada Joyce se apresentava como Bolsonaro de saias. Sim. Né? Ela defendia tudo que o presidente propunha e anunciava. Eu sempre fui uma pessoa independente. Sim. Tanto é que quando o presidente me convidou a ser vice, eu fiz um discurso na convenção no Rio de Janeiro, alertando que os bolsonaristas tinham que tomar cuidado para não serem petistas ao contrário. Exato. Que nós teríamos que o presidente seria eleito por uma pluralidade e precisaria governar para a pluralidade. No meio das negociações para eu ser vice dele, eu discuti com ele vários assuntos e deixei claro para ele que eu era contrária a várias propostas dele. Inclusive, ele mudou uma proposta, porque eu disse para ele que seria inconstitucional, que ele queria colocar não sei quantos ministros no Supremo. Eu falei, isso é coisa de golpe, o senhor não pode fazer isso. Então, assim, eu fui eleita, muito embora tenha apoiado o presidente, eu fui eleita com as minhas pautas. Muitas coincidem com a do presidente, mas nunca eu usei o nome do presidente para me eleger. Né? Podem procurar, isso não aconteceu, ele não fez vídeo me apoiando, entendeu? Eu é que fiz vídeo apoiando, por quê? Porque ele era quem nós tínhamos, né? Vamos dizer assim, mais alinhado com o que a gente defendia e defende, tá? Ele poderia ter feito mais? Eu não tenho dúvida, né? Na pauta anticorrupção, muito embora não haja escândalos envolvendo a pessoa dele, ele em muitos momentos enfraqueceu essa pauta, como por exemplo, ao sancionar o juiz de garantia, criando mais uma instância, que era o contrário do que o povo queria prisão em segunda instância, ele criou mais uma instância com juiz de garantia. Então esses atos dele foram um pouco decepcionantes, né? A própria indicação, com todo respeito ao ministro Nunes Marques, havia outros quadros que estavam muito mais, vamos dizer assim, alinhados com o que a gente queria, né, quando apoiou o presidente. Então, houve, obviamente, frustrações, entendeu? E eu sempre fui uma pessoa independente. Eu acho engraçado quando falam, não, traidora. Traidora por quê? Se desde a convenção eu anunciei o meu olhar diferente, entendeu? Eu não usei essa palavra. Não, mas é que mas todo santo assim, dia, não. É que por exemplo, ontem, eu postei um trecho de uma entrevista que eu dei, né, falando sobre meu inconformismo com essa movimentação do ex-ministro Moro, e que eu pretendo votar no presidente, porque eu não vejo alternativa, né, não vejo nessa tal terceira via viabilidade, não vejo um outro nome. Começar, traidora. Eu falei, traidora por quê? Não, traidora, porque você tem que falar com convicção, que ele é bom. Eu falei, gente, eu tenho várias divergências. Eu não vou... É engraçado. O eleitor brasileiro diz que detesta mentira, que político somente. Quando um político fala a verdade, eles ficam nervosos. Entendeu? Então querem o quê? Que eu vou dizer que eu concordo com o que eu não concordo? Eu tenho várias divergências. Então eu tenho que olhar quais são as opções. Das opções, qual é a menos ruim? Ou qual é a melhorzinha? Está muito polarizado. A gente está falando em uma terceira via, mas não existe uma terceira via. Por enquanto não existe. Eu acho que não vai ter. Não existe um nome, né? Eu acredito que não vai ter tempo de se formar. Não. Já está muito perto. São pessoas, com todo respeito, muito vaidosas. Né? Toda hora um dá uma declaração que não vai ser vice, que não aceita ser vice, que quer ser cabeça. São pessoas, assim, que têm uma autoestima muito elevada. Mas então eu acredito que não vai ter terceira via. É o que a gente está vendo aqui também, né? Até então tínhamos aí o Sérgio Moro aí, como no Podemos aí, como o candidato, pré-candidato à presidência pelo Podemos, e de repente 2 dias antes de fechar a janela ele sai do Podemos, vai para a União Brasil, e aí você tem ali no União Brasil uma série de interesses que, olha, ele vem para cá, mas não vai ser o candidato. Agora o Bivar também
tá assim, ó, não sei, a gente pode estudar, mas por enquanto não, a gente não sabe. Mas fica uma coisa muito indefinida. Para a política, para o cidadão, ele já vai começar a formar, porque existe só 2 nomes, tá? 2 nomes por enquanto. E está nessa polarização, ou é a direita, ou é a esquerda, ou é Lula, ou é Bolsonaro, entendeu? Então, para o cidadão, e isso vai formando, já vai enraizando aí para a população. Independente, porque a gente bate aqui o seguinte, que não é a população, e a gente briga muito por isso, o povo, ele olha só, né, uma candidatura majoritária, mas ele não está preocupado em saber quem serão os legislativos, porque é muito mais importante que o executivo. Neste momento sobretudo para fazer uma resistência na hipótese do PT ganhar. Entendeu? Se o PT ganhar, é necessário ter uma resistência na Câmara, é necessário ter uma resistência aqui na Assembleia, e essa resistência, ela não pode ser assim só partidária. Porque teve um monte de gente que foi pro PL atrás do Bolsonaro. Sim. E tem gente que é PL, né? E que foi base do Lula. Então essa coisa de dizer, olha, como o Bolsonaro está no PL, vamos votar em todos os quadros do PL, desculpa, isso é uma grande ilusão. Porque o PL raiz mesmo foi base do Lula. E se o Lula ganhar, vai fechar com o Lula depois de 2 dias. E muito bolsonarista aí que fica puxando o saco do presidente, né? Rapidinho vai se bandear. Você acha que se o Lula ganha as eleições, o PL, 2 dias depois, fala tchau Bolsonaro, dá licença dia. Bolsonaro. Amigo, se bobear no mesmo dia. Entendeu? É o boy, né? O boy. Todo esse pessoal Valdemar Costa Neto. Já foi base. Esse pessoal quer estar com quem está no poder. Porque quem está no poder é que tem a caneta, tem a chave do cofre. Então eles querem estar com quem está no poder. Se o Lula ganhar, 2 dias depois, todo esse pessoal que está com o Bolsonaro vai estar com o Lula. E digo mais, muitos bolsonaristas que se apresentam como raiz vão se bandear também. Né? Então é importante identificar aqueles quadros que defendem as pautas, não a pessoa. Porque muita gente defende a pessoa porque a pessoa está com dinheiro, está com poder. Quem defende as pautas, né? Identificar. Mas, deputada, quem são esses bolsonaristas de raiz que podem mudar assim por causa da eleição? Porque eu vi alguns bolsonaristas que mudaram. Hoje está no o bolsonarista que está no PSDB, que deputados federais que falaram, não quero mais ser federal, agora só quero ser estadual, não quero mais viajar, não quero mais estar lá. Talvez, bom, eu vi muita mudança por aí. Deixa o tempo mostrar. O tempo é o senhor da razão. Quer dizer que o Bolsonaro não tem base, na verdade, é isso? Ai, gente. É interesse, né? É triste, mas é interesse. Então eu prefiro ser como eu, você entendeu? Eu falo o que eu penso, quando eu concordo, quando eu discordo, não fico com essa adulação. Aí o povo diz que quer alguém independente, quando aparece, não gostam. Simone Tebet. A senadora me parece um quadro muito consistente, né? Tem história, tem experiência. Eu não gostei da atuação dela na CPI da Covid. Eu achei que ela radicalizou demais, que ela foi muito para uma linha de atacar e atingir o presidente a qualquer custo. Então eu não gostei da atuação dela naquela CPI. Mas, assim, é uma mulher que tem história, né? Que tem experiência, não a desmereço como potencial candidata, né? Mas ela está com dificuldades mesmo dentro do seu partido, que tem quadros históricos ali do MDB, que são alinhados a Lula, que fizeram campanha a vida inteira com Lula. Não, o MDB agora quer rifar, né? Parece que quer rifar então, a assim, ela está dela. com dificuldade. Essa coisa engraçadíssima entre o Dória e o Leite, né? Pitoresca, que até o pré-candidato Janones fez uma brincadeira essa madrugada e tem razão, né? Esse ex-governador, o Eduardo Leite, né? Ele está viajando como se fosse pré-candidato, sem ser. Então, um negócio meio pitoresco. O Moro também foi para o União Brasil na calada da noite, sabendo que não seria
candidato à presidência, e fica rodando o Brasil como se fosse pré-candidato. Então não sei se eles gostam de viajar, qual que é, entendeu? Tá cômico isso aí. Deputada, ser mulher na política. Ontem nós estávamos conversando a respeito disso, né, Pedro? Exato. Quais são as barreiras? Existem barreiras às mulheres para que elas tenham uma frente mais ativa? Eu vou só emendar uma coisa, porque ontem nós estávamos falando sobre isso. 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. A população brasileira tem mais mulheres do que homens. E a mulher não vota na mulher. Eu queria entender como é que funciona isso. E isso foi uma das perguntas. Houve algumas pesquisas de intenção de voto para o Senado em São Paulo publicadas, e de institutos independentes. Não encomendei nada, nem tenho condição de encomendar nada. Mas me chamou muito a atenção porque a minha potencial votação está muito mais entre os homens do que as mulheres. 2 milhões, Muito mais homens pretendem votar em mim do que mulheres. E isso me chamou a atenção. Eu fiquei até pensando, por que será? Será que é uma resistência das mulheres votarem mulheres ou é uma questão comigo? Porque eu sou uma mulher muito masculina, né? Eu sou muito dura, eu sou muito combativa e eu não sou vitimista. Eu percebo nas minhas colegas, todas elas sobem à tribuna, ou a maioria, não vou generalizar. E elas falam, eu na condição de mulher, eu como mulher, eu nunca iniciei um discurso assim. Eu entendo que nós temos pautas a avaliar, não importa, né, se somos homens, mulheres, orientação, religião. Sim. Então eu não tenho esse olhar vitimista, entendeu? E machismo existe no mundo, existe na sociedade brasileira, existe, mas comparando, tá? Que eu sou advogada, estou agora com dedicação integral ao mandato, mas sou advogada. Comparando o machismo na advocacia, na universidade e na política, eu digo para os senhores, na advocacia e na universidade é maior. Mas muito maior. Porque na política existe algo, né, que quem está fora não consegue talvez dimensionar. Na política, o respeito ao voto é algo muito significativo. Então, assim, não olham muito, né, se você é homem, se você é mulher, é o voto. Eles respeitam o voto, a quantidade de voto. Né? É interessantíssimo, é uma mentalidade completamente diferente. Já na advocacia, na universidade, eu senti muito mais resistência às profissionais femininas, né? Bom, está lá na Assembleia, e eu vou fazer a pergunta que eu fiz para elas aqui. Nós temos alguns casos ali de abuso, né? Tá cheio de mulher que ela sobe na Assembleia, sobe lá na tribuna das mulheres, mais respeito, mais isso. Aí, quando eu peço para alguma parlamentar, e tanto faz ela ser do executivo estadual ou municipal, que se posicione a respeito de Fernando Cury e Mamãe Falei, eu vi que nós temos parlamentar que fala, eu prefiro não me pronunciar. As mesmas parlamentares que fazem causa, que levantam a bandeira, né, da defesa da mulher e que num momento desse prefere não se manifestar. Eu não vi isso aí. Foi aquele programa. Ah, é? Foi. E eu falo porque aquilo me causou estranheza. Mas será que não é porque elas iam votar? Porque, por exemplo... Não é nem do Legislativo Paulista. Eita. É do Legislativo Paulistano. Que não tinha nada a ver com a história e que assim, talvez eu não vou me lindrar, sabe? Eu não vou entrar nessa polêmica. Não sabia não. Tem que entrar nessa polêmica. Não, esse é o discurso. Tem que entrar, porque assim... Pode falar assim, que ela chegasse e falasse, eu não vi nada demais, também não é tudo isso. É um direito dela pensar. Claro. Entendeu? Eu vou respeitar. Mas falar, eu não entro nessa, eu prefiro não me manifestar, aí é pior. Eu me manifestei, né, oficialmente ali no caso do Cury. Fui a única parlamentar que oficialmente pediu, assim, no plenário, no momento da votação final, pediu a cassação. Fui a única que pedi. No caso do Arthur, eu apresentei uma representação também pedindo a cassação.
É óbvio que nós estamos ainda vivenciando o processo, o advogado dele vai apresentar e a gente vai ouvir, entendeu? Mas, assim, eu entendi o caso do deputado Arthur como um caso muito grave, mas muito grave, porque os áudios foram a comprovação do teatro que ele criou, né? Dizendo que era um humanista, que ia para a Ucrânia para ajudar as pessoas que estavam sendo atacadas. Então, eu acho que esses áudios, eles vieram para desvendar, né, quem ele realmente é, sabe, o que é esse movimento MBL que enganou muita gente, inclusive a mim. E vi, inclusive, que muitas investigações estão sendo instauradas e elas precisam ser feitas. Eu mesma tinha ido ao Ministério Público, pedi para investigar, porque eles têm uma dinâmica de meio que ameaçar as pessoas, a utilizar as redes contra as pessoas, quando as pessoas não compactuam, não falam o que eles querem que as pessoas falem. Então são autoritários, sabe? Falam muito de velha política, mas eles são talvez até mais autoritários do que os quadros da política que eles denunciam, né? Então, assim, eu vejo que o vazamento desses áudios foi a mão de Deus para desconstruir, né, uma das maiores falsidades aí dos últimos tempos. Deixa eu entender, a maioria das pessoas me perguntaram, quando eu também postei nas minhas redes sociais, assim, mas escuta, ele é um deputado, como é que ele tem autorização para ir para a Ucrânia para defender? Em nome de quem? Quem está pagando? Quem pagou essa viagem e pode sair a qualquer momento? Gente, essa viagem foi toda muito estranha. Tá? Foi toda muito estranha. Eles criam fatos. Eu cheguei na minha representação a pedir que eles apresentassem até mesmo as passagens, os registros de entrada nos países, para demonstrar se eles foram mesmo para lá, para onde é que eles foram afinal. Eu pedi para apresentar demonstrativos do pagamento dessas passagens, para a gente saber quem pagou, se é que foram. E o relator, que fez um relatório muito consistente, o deputado delegado Olim, ele entendeu que com o que estava nos autos já era suficiente, né, que não precisaria pedir esses documentos. Mas como o Ministério Público, inclusive federal, agora está investigando por força da questão da transferência do dinheiro, do coquetel Molotov, então eu acredito que eles vão pedir essa documentação, né, porque foi muito estranho. Sabe? Não, olha, estamos indo para lá. Primeiro era para gravar vídeos. Aí, como os seguidores criticaram, falaram, o senhor tem que trabalhar, o senhor não tem que ser jornalista. Aí inventaram a tal da vaquinha para dizer que iam ajudar. Só que recolheram o dinheiro na conta do MBL, que é aqui no Brasil, por Pix, não tinha como transferir. Aí não prestaram contas para ninguém, voltaram. Quando a gente começou a exigir prestação de contas, eu inclusive exigi na minha representação. Aí eles arrumaram uma entidade aqui, representante da Ucrânia, e transferiram o dinheiro para eles. Ué, então por que não pediu a doação direto na conta deles? Exato. Então, assim, são várias incoerências. E aí ele criou um discurso de que ele está sendo perseguido e atacado porque só ele é honesto, porque só ele economiza. E sempre, né, com essa coisa. E eu acho que foi uma maneira da gente ver quão falso, né, é esse movimento. Não as pessoas que seguem, porque as pessoas podem seguir inocentemente, entendeu? Mas, de boa fé, mas né? a cúpula ali é bem complicada. Nós recebemos aí até de ouvinte aí que queriam entender o seguinte: por que o deputado se preocupou tanto? Tudo bem, a Ucrânia está passando por um problema gravíssimo, né? Invasão, guerra, não é um bom negócio, é uma coisa ruim para todo mundo. Mas aqui, no nosso país, tanta gente sofrendo e nunca viu a presença de um deputado, né, tão preocupado, nem no momento de pandemia, em que pessoas não tinham mais o que comer, estavam sendo despejadas, enfim, mas não via. E de repente faz uma viagem porque tem que ajudar o povo ucraniano. Não que não mereça. Eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não estou criticando, não é? Mas estou criticando, mas porque dá mais exposição, é muito mais quando exposição começou... do que eu ir na favela do Cravo. Não vou nem falar do Paraisópolis, de Heliópolis, que é grife.
Né, mas grife Quando não... ele foi candidato à prefeitura, que era um momento nós que recebemos ele aqui. Eu falei para ele, olha, você precisa visitar as escolas, os hospitais, entendeu? Eu cheguei a levá-lo numa escola, porque ele, na verdade, não sai do canal dele. Mesmo na Assembleia, ele não comparece. Então, assim, não é nem não comparecer nesses locais, nem na Assembleia ele comparece. É uma pessoa de vida virtual. Eu falei, como é que você quer ser prefeito se você não visita? Entendeu? Né? Mesmo como deputado, eu preciso ir aos hospitais, eu preciso conhecer a ponta. Entendeu? Ele não faz nada disso. Ele fica na internet. E ainda monetiza os vídeos, que é uma outra coisa que as pessoas não percebem. Foi para a Ucrânia, ganhou seguidores, ganhou eleitores, ganhou dinheiro, porque ele monetiza. Cada videozinho daquele lá, ele ganha dinheiro com aquilo. Fez vaquinha, né? Então talvez naquele momento tinha mais apelo. Agora, com o vazamento dos áudios, a gente não pode descartar a hipótese de ter a ver com o tal do tour. Sim. Não estou aqui afirmando. A investigação provavelmente será feita, mas não se pode descartar. Deputada, qual é, assim, eu não sei se a senhora pode, eu também não sei se a lei eleitoral permite e se a gente ainda tem tempo, mas assim... Não, o tempo a gente está assim, batendo na trave. Dependendo da lei, a lei não permite que ela peça voto. Que possa ser uma pré-candidata ao Senado, só a lei permite, né? Que possa dizer que é pré-candidata ao Senado. De repente ela fala, eu sou pré-candidata ao Senado, mas também sou pré-candidata à reeleição. Não sou. Não? Não. A reeleição, não? Essa decisão está tomada. Né? A Assembleia, eu gosto demais da Assembleia, me sinto muito bem, ando Nós chateada. Temos que conversar mais, hein? Ando chateada nos últimos dias, porque o presidente não tem feito colégio de líderes, não tem pautado nada, fica ali atrás do governador, entendeu? Usando a Rede Alesp para se promover, eu vejo dessa forma, porque tudo que o governador faz já era com o outro, tudo passa na Rede Alesp. Aí agora a gente recebe um comunicado de que as nossas audiências públicas de temáticas técnicas não vão ser mais cobertas pela Rede Alesp sob o argumento de que é promoção pessoal e é ano eleitoral. Ué, cobrir entrega de obra não terminada do governador com deputado papagaio de pirata, isso não é autopromoção? Né? Então eu estou chateada com a Alesp neste momento por causa disso. Apesar dessa chateação... Eu gosto muito da Assembleia, do trabalho da Assembleia, eu vejo constitucionalmente um papel importante, entendo que pude sim fazer boas propostas, consegui aprovar parte dos meus projetos, infelizmente tudo é muito demorado ali. Consegui barrar muita coisa ruim, consegui melhorar muitos projetos do governo, né? Então eu me sinto assim realizada. E entendo firmemente que esta passagem pela Assembleia prepara muito um potencial candidato, seja a deputado federal, seja senador, seja aos cargos, vamos dizer assim, do Poder Executivo. Então, muita gente desmerece a Assembleia, muita gente me desmereceu quando eu concorri para ser deputado estadual, mas isso é desconhecimento, né? Só que eu penso o seguinte, o que eu tinha para aprender, para me preparar lá, eu acredito que eu já tenho absorvido, porque eu sou muito estudiosa, muito dedicada, eu estou lá todo santo dia, vou sair daqui, vou direto para lá. Eu vivencio intensamente essa condição de deputado estadual. Então, eu não acho que seja o caso de eu novamente me voluntariar, não neste momento, tá? Para ser deputado estadual. Não descarto no futuro, numa outra eleição, mas agora não. Porque eu acho que eu estou preparada para, vamos dizer assim... oferecer para a população, né, algo além. Mais amplo. Entendeu? Algo além. Então não é uma ideia do que é melhor para mim. Sim. Se fosse olhando para o meu interesse pessoal, nada melhor que a Assembleia. Porque eu moro perto, eu poderia ir a pé. Então, eu digo o seguinte... Entendeu? Mas eu tenho que pensar o seguinte, onde é que neste momento da história do nosso país que eu vou ser mais útil? Exato. É esse que é meu raciocínio. Bom, eu e a Isilda seríamos mais úteis aqui dentro, né? A menos que a Isilda tenha interesse. Não. Ainda ela não se desvinculou. Mas eu acho importante se a senhora é filiada? Não, em nenhum partido? Que pena. O senhor é? Eu não, também não. Mas é bom filiar, porque infelizmente a nossa legislação exige
filia, que agora já não dá mais, mas para a próxima. Não, mas olha, é importante, veja bem. Tem pessoas que têm vocação pro lado político e tem outras pessoas que ela serve muito mais à sociedade e serve muito mais à democracia, muitas vezes, atuando dentro da área dela. Sim. Talvez, como nós abrimos espaço, e eu digo do eleitor de 12 anos que tem aqui nas fotos, tá? Ouvinte de 12 anos que tem aqui nas fotos, até senhorinho que participa do nosso programa, e que eles talvez achem que nós somos muito mais úteis aqui e fazendo esse tipo de trabalho, abrindo espaço, conversando, mostrando, né? Porque não é só pichar, não é porque, eu não gosto da Janaína Pascoal, tchau para ela, e a hora que ela sentar aqui eu vou espinafrar. Não é isso, a gente tem que entender, conhecer o trabalho, criticar no momento que tem que ser criticado, enaltecer no momento que tem... Tudo depende do merecimento, né? Ou negativo ou positivo. Bom, mas enfim, talvez a gente seja muito mais útil desse lado daqui, né? Mas não deixem de refletir a respeito. Ainda mais o senhor que gosta tanto da capital. Eu adoro. Não deixa de refletir a respeito. Eu adoro. Eu tento estimular muitas pessoas a entrarem na política, porque é difícil conquistar quadros. Agora, a senhora falou uma coisa, e eu vou cortar rapidinho, só porque a gente já está chegando só no final, só para fazer um comentário. Falou, Assembleia Legislativa, as pessoas não olham, não entendem, talvez. A Assembleia, muitas vezes, ela dificulta, né? E isso daí, pelo tempo que nós estamos aqui, dificulta a divulgação, em todos os sentidos. Tem muito mais exposição o vereador, e eu digo exposição de mídia nacionalmente, né? Do que o próprio deputado, né? O deputado, ele fica sumido, ele não, muitas vezes a gente quer tentar alguma coisa e ele procura desaparecer e fala, não, a minha área é o centro-oeste do estado, isso, aquilo. Bom, enfim, eu estou em cima da hora, minha produção está cortando. Volta. O quê? Aqui? Volto, lógico, então uma honra. Então tá bom. Agradeço demais a oportunidade. Porque, ó o que nós temos de perguntas, eu tenho bastante coisa para fazer, mas olha, foi bom dar uma abertura e daí diante a gente podia marcar, porque depois de julho, eu não posso voltar, a não ser que o senhor convide todos os pré-candidatos, né? Não, se for do Senado? Não, do Senado dá para convidar. O que não dá é deputado federal e estadual. Se o senhor convidar todos, eu posso voltar depois de julho. Mas antes de julho, até onde eu sei, pela lei, estou liberada. Mas todos os candidatos ao Senado dá para convidar. Se o que não dá para convidar... É deputado. Deputado. Aí não, começo nesse ano, só vai acabar... Mas eu sou pré-candidata ao Senado. Tá ótimo. Isilda, muito obrigado. Obrigado, Janaína. Eu agradeço. Saúde a todos que nos ouvem. Deus abençoe. Saúde a todos. Obrigada. Saúde a todos. Obrigada, Pedro. Tá ótimo. E terminamos o Metrópole em Foco de hoje. Lembrando que esse programa tem oferecimento de Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Agora você vai ficar aí com o Cadu Rodrigues, trazendo o boletim de trânsito aí, como se comporta a cidade nessa véspera de feriadão aí. E na sequência nós vamos ter aí o Lucas Neto, Melhor para a Melhor Idade. E eu volto amanhã. Tchau! Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Metrópole em Foco. Para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação: Pedro Nastri.